Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos à 5ª edição do Conexão Tech, o evento digital da GS1 Brasil. O Conexão Tech é o elo entre mercado, ideias e performance. São vários eventos ainda até o final do ano, totalmente gratuitos para os associados da GS1 Brasil. Eu sou a Débora Freire e vou comandar hoje esse bate-papo aqui diretamente da sede da GS1 Brasil, localizada em São Paulo. Comigo no estúdio hoje está o Rodrigo Serafim. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu, Rodrigo, e toda a equipe técnica aqui envolvida no programa, estamos seguindo todos os protocolos de segurança sanitária nesse momento de pandemia. Por esse motivo, os nossos convidados vão participar conosco de forma online. Você também pode participar enviando a sua pergunta aqui pelo chat da nossa plataforma. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. São eles, NDD e Zebra. A NDD é uma empresa que oferece soluções inteligentes para transformar dados em negócios. Para conhecer um pouquinho mais sobre a NDD, nós vamos assistir agora um rápido vídeo. Hoje a Van está presente em diversos estados. Para isso, ela precisava de um parceiro robusto que atendesse às tecnologias como SAD, NFC, MFE, e para isso a NDD conseguiu nos atender perfeitamente. Em menos de 4 meses, já tínhamos a primeira loja no ar, já utilizando o produto da NDD. Devido ao grande número de transações que passam através dos nossos PDVs, precisávamos de uma solução confiável e escalável, e a NDD conseguiu nos auxiliar perfeitamente com isso. Quando nós estávamos procurando soluções para a realidade fiscal do Ceará, que é diferenciada do resto do Brasil, a gente chegou na NDD exatamente porque ela traria para mim esse módulo fiscal de NFCE e especializada nisso, diferente do que outros fornecedores. Toda a inteligência de negócio fica com nós, só que toda a parte fiscal ela está dentro da NDD. Então eu conecto com a NDD e mesmo tendo essa conexão eu consigo garantir os meus cupons em 3, 4 segundos a emissão para o meu cliente. Agradecemos também a Zebra Technologies. A Zebra é uma empresa que desenvolve tecnologias que permitem melhorar o desempenho das empresas, conectando ativos, dados e pessoas. A Zebra oferece soluções que ajudam as empresas a resolverem problemas complexos, usando dados e análises para tomar as melhores decisões. Eu vou chamar agora também um rápido vídeo da Zebra. Olhe de perto. O que você vê? Você enxerga a Zebra nas prateleiras, dando suporte a este atendente para informá-lo sobre o que os clientes procuram e mostrando a ele quais artigos estão fora de estoque? E aqui, onde a Zebra dá assistência a esta funcionária para controlar o estoque de peças e as linhas de produção? Ou aqui, onde a Zebra ajuda a localizar a lava-louças que este casal comprou online e prepará-la para a entrega no dia seguinte? Aqui, a Zebra está garantindo que ela administra a dosagem correta da medicação ao paciente. A Zebra também está presente no campo, auxiliando na colheita do tomate perfeito, para que esta vovó tenha um jantar de aniversário inesquecível. Talvez você nem sempre veja a Zebra, mas ela ajuda você a ver o que é importante, o que é essencial e o que virá a seguir, garantindo a visibilidade de cada ativo e trabalhador, conectando os funcionários aos dados de que precisam, otimizando fluxos de trabalho, operações e a tomada de decisões em tempo real, para transformar incertezas em oportunidades. Porque sempre que as empresas e as pessoas encontram sua vantagem competitiva, a Zebra está presente. A Zebra está presente. Além dos nossos patrocinadores, agradecemos ainda nossos apoiadores institucionais. A Verser, empresa especializada em qualificação de dados de produto para o varejo, e a Cord, empresa que atua em 2 frentes, na área de educação com foco em automação, logística e tendências, e na área de consultoria, voltada para rastreabilidade e análise de dados para estratégias omnichannel. Também reconhecemos os nossos parceiros, a Total Links, empresa responsável pelo link de internet que estamos usando aqui no Conexão Tech, a Agência Beato, responsável por essa plataforma que estamos usando e que você também pode enviar sua pergunta aqui pelo chat,
e a agência De Freire, empresa que eu represento, que oferece serviços completos de comunicação para o mundo digital de hoje. A nossa temática de hoje é e-commerce, os foguetes que decolaram. A crise instaurada pelo coronavírus impactou de forma diferente os mais diversos setores da sociedade e da economia. Alguns foram duramente afetados, outros ganharam ainda mais protagonismo com o distanciamento social. É o caso do e-commerce, né? Para comentar um pouco sobre esse tema, temos aqui vários convidados. São 5 anos em 5 meses, como dizem os executivos. Mas o fato é que esse foguete já estava com os motores ligados e fazendo até bastante barulho. Mas ele decolou mesmo, foi agora em 2020. Então, para comentar um pouco com a gente os desafios do e-commerce e como ele vai impactar o varejo do futuro e toda a sociedade, eu queria dar as boas-vindas para o Alceu Keller, diretor comercial da NDD. Bom dia, Alceu. Bom dia. Bem-vindo ao nosso programa. Ao Daniel Nepomuceno, ele é diretor de e-commerce do Tenda Atacado. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia também ao Daniel Storch, ele é diretor de e-commerce da L'Oréal. Bom dia a todos. Bom dia. E comigo aqui, fazendo uma companhia no nosso estúdio, Rodrigo Serafim. Ele é gerente de vendas da Zebra Technology. Bom dia, Rodrigo, obrigada. Bom dia, obrigado, Débora. Bom, não dá para a gente falar de e-commerce sem falar de Black Friday, ou de Black Friday sem falar de e-commerce, né? Então, essa primeira rodada eu queria passar a bola para vocês e pedir para que cada um de vocês se apresente rapidamente e já fale um pouquinho de como foi aí esse último final de semana de Black Friday. Acho que a gente podia começar com você, Daniel Storch. Fala um pouquinho para a gente. Vamos lá. Bom, a Black Friday foi uma Black Friday muito interessante em termos de crescimento, mas também foi uma Black Friday muito interessante em termos de dinâmica comercial. Então, a categoria de beleza que a gente trabalha claramente ganhou muito mais protagonismo em relação aos anos anteriores. Então, a gente saiu um pouco daquele foco de trocar de telefone, trocar de televisão, e teve uma visão muito mais de cauda. Até comentei com o meu time que nas primeiras Black Fridays que eu trabalhei, no início tinha aquela venda do produto core, né, que é a televisão, a geladeira, e depois a gente mudava para cauda. E esse ano não, a gente viu que era muito mais constante, o consumidor comprou coisas novas, consumidores novos. Então, para nós foi uma Black Friday especialmente boa. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa Black Friday, quando eu comecei minha carreira em e-commerce, a gente atrasava as entregas, o prazo de entrega em 5 dias, 10 dias, por causa da Black Friday, pelo volume de vendas. E esse ano a gente viu muita gente elogiando que recebeu no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte, os produtos nos grandes marketplaces. Então, acho que foi uma evolução logística e de experiência muito grande. O e-commerce está cada vez mais maduro, né? E depois dessa prova de fogo desse ano, de 2020. E no Tenda Atacado, como é que foi, Daniel, esse último final de semana? Bom dia, sou Daniel Nepomuceno, diretor do Tenda Atacado e tenho alguns anos de internet, 20 anos aí trabalhando com internet. Para nós, esse ano foi um ano, enfim, que entrou para a história por uma série de razões, né? É difícil falar de e-commerce hoje sem falar de Black Friday e esse ano sem falar da pandemia, né? Então, a gente costuma dizer que não há um novo normal e sim uma aceleração das tendências que já existiam no comércio eletrônico. A gente olha dados aí de quanto cresceu o negócio esse ano. A gente fala em 5 em 1, né? Porque por conta da taxa de crescimento que ela acelerou 5 vezes. E que o meu colega Daniel Storch comentou agora, a gente observou aqui no Tenda também, a gente viu o consumidor comprando mais mix, né? Bem diferente da Black Friday do ano passado, por exemplo. O consumidor comprou mais itens. E como a gente preparou melhor as operações esse ano, o varejo alimentar ele já tem assim umas complicações, né? A venda de perecíveis, FLV, congelados, etc., já tem assim umas complexidades por si só. Então, muito do que a gente desenvolveu e preparou a operação no pico da pandemia fez a Black Friday passar muito mais suave
pela nossa operação. Para você ter uma ideia, hoje, terça-feira, a gente já faturou mais de 80% dos pedidos da Black Friday e foi, assim, uma Black Friday triplo dígito para a gente. A gente cresceu demais em relação ao ano passado. Muito bom. E você, Alceu, na NDD, teve que se preparar para apoiar os clientes no momento da Black Friday? Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso. Olá, Débora, bom dia a todos. Sem dúvida, né? Aqui na NDD nós processamos a emissão e recepção de documentos fiscais. Então, a Black Friday, ela passa por nós, né, sempre como uma grande prova de fogo, digamos assim, para as nossas soluções, para que a gente consiga garantir que as operações dos nossos clientes não parem. E foi muito interessante observar, né, nessa Black Friday esse movimento, de fato, que aconteceu do varejo físico para o varejo online, para o e-commerce, né? Só para dar uma ideia aqui em termos de números, a gente teve, né, durante esse período da Black Friday, esse ano teve algo atípico, né? Que ela foi um pouco estendida, não concentrou tanto na sexta-feira, até porque o varejo físico, devido às restrições, trabalhou dessa forma, né? Trabalhou mais convidando os clientes e estendendo as promoções durante a semana. Mas durante, né, a gente falando aí em termos de números, na semana da Black Friday, nós processamos aqui mais de 72,5 milhões de documentos, né? Entre notas, CTs, notas de consumidor e tudo mais. E só no dia da Black Friday, a gente processou também, né, desses 72,5, mais de 50 milhões de documentos foram processados. E para dar um último número aqui, né, falando um pouquinho dos números, a gente observa na nossa base de clientes um crescimento da ordem de 21% no volume de documentos no e-commerce, especificamente no e-commerce. Então, teve alguma retração no varejo físico, uma movimentação que eu acredito, isso pensando somente no dia da Black Friday, né? Que eu acredito que está mais ligada com uma extensão, digamos assim, dessa semana como um todo, né, saindo do dia, indo para a semana no varejo físico. Agora no online, realmente, os foguetes nessa Black Friday decolaram ainda mais. É verdade, a Black Friday acho que começou no mercado pelo e-commerce, né? Depois foi para o varejo físico e esse ano, acho que por conta da pandemia, do aprendizado todo do e-commerce, acabou se fortalecendo ainda mais no e-commerce. E na Zebra, você pode comentar um pouco com a gente, ainda nessa linha do suporte aos clientes? Não, claro. Na Zebra acho que não foi diferente, né? Com relação aos nossos parceiros de negócio, acho que nós tivemos aí um movimento muito, muito grande, né? A Zebra está trabalhando nesse movimento de Black Friday já há pelo menos 3 meses, né? Porque quando as empresas começaram a se adequar com relação à tecnologia, começaram a investir em recursos aí voltados aí para otimização de processo, né? Nós entendemos aí também esse processo de preocupação, né, desse novo normal que nós falamos tanto, né? Então acho que essa Black Friday foi exatamente o que os meus amigos falaram aqui, né? Eu acho que ela foi diferente porque o consumidor está diferente, né? Então nós, junto com os nossos parceiros, nos preparamos aí levando soluções aí, nós tivemos números extremamente expressivos aí com relação aos nossos resultados, olhando esses grandes varejistas, né? Nós tivemos aí empresas que compraram aí mais do que o dobro de dispositivos em comparação com o que eles compraram em todo o ano passado inteiro. Então, assim, tivemos aí realmente um número bem interessante. Eu acredito que o varejo aí foi potencializado aí por todo esse movimento que nós estamos passando pelo e-commerce. Rodrigo, você comentou que o consumidor mudou, né? De fato, o consumidor mudou. O Daniel Storch falou também que a logística amadureceu, né? E a Zebra acabou de divulgar uma pesquisa anual que ela tem o título Panorama do Consumidor. Quais são as principais pesquisas, as principais conclusões? O que você conta para a gente dessa pesquisa? A pesquisa é fantástica, né? O trabalho que nós fizemos aí foi um trabalho, a 13ª edição já dessa pesquisa, então ela acontece aí já há um bom tempo, e esse ano ela trouxe aí números extremamente impressionantes, né? Nós entrevistamos aí algo em torno de 5 mil pessoas, entre elas são clientes, consumidores, temos executivos, temos funcionários dos grandes varejistas, e essa pesquisa ela foi feita no mundo inteiro, né? Temos alguns recortes por região para entender um pouquinho a questão da dinâmica, mas quando nós falamos de varejo, quando falamos de e-commerce, existem as evoluções regionais, mas é uma informação muito
ela é muito democrática, né? Ela atende a todos os campos de visão, né? E o que nós percebemos com relação a essa pesquisa que nós fizemos, com relação às preocupações, é que as preocupações mudaram, né? Os varejistas tinham uma preocupação, tinham uma tendência, né, de olhar o e-commerce. Os dois, o Daniel Storch e o Daniel, comentaram sobre isso, né? Então, o e-commerce, ele sempre existiu, né? Ele vem aí já há um bom tempo no nosso dia a dia, mas ele sempre foi tratado como uma opção, né? E esse ano, ele não era uma opção. Esse ano, ele era, para muitas pessoas, durante um bom período, ele foi a única forma de comprar um produto. Então, quando você tem esse tipo de dinâmica, quando você tem esse tipo de necessidade, você começa a se deparar com novas tendências, novas questões. Então, o que nós entendemos, né, nessa pesquisa? Que algumas preocupações que elas não existiam começaram a existir, por exemplo, segurança. E não segurança de roubo, coisas do tipo, né, que sempre também estavam nas pautas dos varejistas. Mas acho que era uma preocupação de segurança de disposição. Puxa, eu vou na loja, mas como que eu vou nessa loja, né? Será que ela está protegida? Será que eu vou entrar nessa loja e ela vai ter feito os processos adequados de higienização? Aí um outro problema que surgiu também dentro dessa ótica foi a questão de atendimentos rápidos, né? Então, assim, poxa, eu vou na loja, mas será que eu vou conseguir ser atendido rápido? Aí começou a se tornar o e-commerce uma ótima forma de solução. Puxa, eu não vou me expor, porque eu não sei como aquela empresa está higienizando o seu dia a dia. Eu não vou naquela loja porque eu tenho uma fila muito grande, eu também vou estar exposto durante um bom período, né? Então, eu vou para o meio digital. Mas o meio digital, ele trouxe uma outra demanda. E a demanda que nós falamos tanto, né, que acho que muitos aí já ouviram, que é o omnichannel, né? Eu compro no lugar e recebo de várias formas diferentes, né? E nossa pesquisa, ela demonstrou que os consumidores, eles queriam isso. Eles querem uma integração total entre o e-commerce e a loja física. Eles querem comprar no digital e depois no dia seguinte, ou até no mesmo dia, como alguns varejistas fazem, eu vou lá e retiro esse produto na loja, né? Que tem a gratificação espontânea, né? Que a gratificação espontânea, ela existe na loja física porque eu compro, eu levo o produto. No e-commerce eu tenho que esperar chegar. Mas como meus amigos disseram, foi fantástico. Eu fui um consumidor bem assíduo da Black Friday na última semana, e eu posso dizer que eu me surpreendi com os prazos. Eu comprei muitos produtos no final do dia de quinta-feira e chegaram antes da hora do almoço na sexta, né? Então, assim, eu acho que é uma tendência, eu acho que, né, o e-commerce, ele veio para ficar, e a nossa pesquisa, ela demonstra isso, ela demonstra que é um comportamento que ele estava intrínseco, né, na população, muitos se obrigaram a ir para esse caminho, e agora ficou como algo normal, algo que, né, eu sempre uso o exemplo da minha mãe. Minha mãe nunca comprou nada no e-commerce, ela não comprava nada. Hoje faz compra do supermercado, ela faz compra de eletrônico, faz compra, né, de produtos de beleza, como o Daniel falou. Então, assim, nós vemos uma tendência que é aquelas pessoas que não utilizavam e-commerce, a nossa pesquisa demonstrou que teve um aumento aí pelo menos de 58% das pessoas que não utilizavam e-commerce começaram a utilizar. Isso no mundo, né? Que é um número, acho que bem realmente importante e impactante. Quando o seu fez a rápida apresentação, eu confesso que eu fiquei aqui assustada com esse volume, né, de documentos emitidos. E o Rodrigo está comentando que ficou surpreso com a entrega no dia seguinte, às vezes até no mesmo dia. Alceu, conta pra gente, é verdade que antes os produtos atrasavam por conta da demora de imprimir os documentos? Quer dizer, a gente compra um produto e ele acaba demorando por conta da impressão. Conta pra gente um pouco isso e relembra, eu queria entender assim, o salto desse número de documentos em relação à Black Friday do ano passado. Você tem como nos ajudar? Legal, Débora. Com certeza, né? No varejo físico, um dos desafios é o caixa, né? É o momento que o cliente está lá fazendo o pagamento e a gente pensa que o cliente, ou enfim, até imagina que é possível minutos isso acontecer, né? E as transações, elas precisam acontecer em milissegundos para que a gente consiga, então, entregar para o cliente uma experiência de pagamento ali onde está, digamos assim, mesmo que todos os caixas da loja estejam funcionando, né, acaba tendo a necessidade de conseguir operacionalizar isso de uma maneira muito forte, isso no varejo, no físico. E no eletrônico não é diferente, porque é natural, né, que a operação ela esteja projetada para processar determinado volume. E aí, por exemplo, né, como eu citei, nós processamos na NDD
algo em torno aí de 100 a 120 milhões de documentos mês em toda a nossa base de clientes. E nós estamos falando que na semana da Black Friday nós processamos 72 milhões e no dia a gente processou mais de 50. É quase a metade do volume que a gente processa durante os demais meses como um todo, concentrado em um único dia, né? Realmente é um crescimento muito grande. E com, né, esse ano, e já no ano passado também, não tivemos nenhum incidente operacional dentro dos clientes que impactasse uma venda sequer, o que nos deixa bastante satisfeitos, e também percebe-se que como o cliente evoluiu, né, e está comprando mais no online, as empresas também estão mais preparadas, né, estão olhando e buscando soluções que agreguem mais dentro do processo e evitem qualquer possibilidade de parada, qualquer possibilidade de problemas, né? Como bem citado, os prazos de entrega caíram muito, né? Então a gente percebe, eu também fui um cliente essa semana aí, né? E também, apesar de estarmos aqui em Santa Catarina, no interior do estado, o produto já chegou, né? Então é algo que realmente impressiona o quanto as empresas estão investindo e as soluções que são necessárias para que tudo isso aconteça, né? E só fechando, então, a gente observou do ano passado para esse ano, em linhas gerais, aí, um crescimento aí na ordem de 18% dentro de toda a nossa base de volumes processados. Aqui nós estamos falando na emissão de nota, de CTE, de nota de consumidor e todos os documentos fiscais que fazem parte desse ecossistema, digamos assim, de documentos fiscais do Brasil. Se eu entendi direito, você terceiriza, né, esse processamento. E nesses volumes que você falou, não faz o menor sentido a empresa estar preparada, ter uma estrutura preparada para esse pico num dia ou numa semana do ano e depois essa estrutura ficar ociosa ao longo dos outros dias do ano. É isso mesmo? É isso, né? E aí a gente entra um pouco nos modelos de negócios. Hoje a computação em nuvem permite essa flexibilidade, a gente pode explorar um pouquinho mais esse tema mais à frente, e não faz nenhum sentido de fato, porque eu preciso de uma estrutura para processar um grande volume dentro do meu negócio em um dia, e esse volume não está diluído depois durante o ano, né? Não acontece, são picos de processamento realmente. Então faz todo sentido a empresa ter uma estrutura escalável que permita que ela cresça, aquela estrutura inclusive física de processadores, de servidores, né? E consiga rapidamente voltar a uma normalidade que acontece na operação nos demais dias e nos demais meses do ano. As outras sextas-feiras. As outras sextas-feiras do ano, né? E claro, isso não acontece só na Black Friday, todas as datas importantes do comércio, né? Seja agora a próxima é o Natal, também demandam essa infraestrutura um pouquinho maior. Legal, vamos voltar a falar disso mais para frente, mas agora eu estava aqui me perguntando, há pouco tempo seria assim, de se estranhar uma indústria numa conversa dessa sobre e-commerce, né? Eu queria que o Daniel Storch comentasse com a gente quando que a indústria começou a participar desse jogo também de e-commerce. Bom, na verdade, a indústria já está muito próxima do varejo, do consumidor, já há algum tempo. Já faz, acho que, mais de uma década que a Unilever, por exemplo, tem uma operação de lavanderia nos Estados Unidos, a Procter tem um negócio de venda de lâminas de barbear premium. Então, sempre existiu uma vontade, uma necessidade da indústria de se aproximar do consumidor final. Uhum. E o Brasil é um país bem avançado nisso. Então, já tem operações antigas, como o Empório da Bebida, da Ambev, ou mesmo o Compra Certa, da Whirlpool, já é grande no Brasil, é um caso brasileiro que é enorme. Então, a indústria precisa estar mais próxima do consumidor, e essa proximidade, ela gera muito valor para toda a cadeia, porque a gente ganha mais dados, a gente cria produtos melhores, a gente desenvolve um mercado novo. Então, eu acho que é uma tendência que já existia com o varejo físico e tende a aumentar com esse varejo omnichannel. A gente precisa de mais dados, a gente precisa fazer melhor para o nosso consumidor final. E acho também que existe uma necessidade toda do mercado de trocar mais dados, não dados granulares de clientes específicos, mas de aprendizados
para poder acelerar o e-commerce. Então, acho que é um desafio que toda a cadeia tem e vai melhorar muito nos próximos meses com essa aceleração do e-commerce. Bacana. Também outro fator que chama atenção é o varejo alimentar no e-commerce, né? Talvez o varejo alimentar tenha sido o que chegou mais tarde no e-commerce. No caso do Tenda, que é um atacado, talvez mais tarde ainda. E aí eu queria que o Daniel contasse como é que foi esse ano, né, de varejo alimentar no e-commerce e principalmente a jornada da Tenda para poder entregar então essa Black Friday que você comentou. Bem, até pegando um pouco do gancho aí do que o meu xará comentou, Daniel Stort, a indústria ela aprendeu bastante, né, ao longo dos anos a trabalhar e-commerce. Enfim, o case da L'Oréal a gente acompanha e vem bem, faz bastante sucesso. A indústria, assim como ela faz no varejo físico, também tem feito um bom trabalho no varejo online, aquela indústria que percebeu como trabalhar a internet, qual é a loja perfeita que eles chamam, né? Então, criar ali, do mesmo jeito que existe o trabalho de trade marketing físico, existe o trabalho de trade marketing digital. Uhum. E a indústria que aprendeu a fazer isso tem ajudado bastante. Algumas indústrias, por estar presente em outros setores também, transbordaram isso bem para o varejo alimentar, que aí sim que é o caso do Tenda. O varejo alimentar, não só no Brasil como no mundo, ele é o último que se desenvolve. Normalmente, a internet ela começa a ser desenvolvida com a venda de entretenimento, né? Cinema, ingressos, etc. Aí depois vai para passagens aéreas, aí depois vai para bens de consumo duráveis, né, eletrônicos, eletrodomésticos, aí passa para os não duráveis até que chega no varejo alimentar. E o varejo alimentar ele é a última etapa, vamos dizer assim, pela complexidade que ele apresenta, pela dificuldade que por exemplo, você consegue montar um CD e vender via e-commerce para o Brasil todo. Claro que você não atende o que o consumidor mais almeja hoje em dia, que é velocidade na entrega. Mas você consegue fazer. Eu trabalhei em outras indústrias e a gente atendia o Brasil inteiro de um único CD. Quando você vai para o varejo alimentar, isso não acontece. Você precisa de proximidade, você precisa de capilaridade para fazer entrega rápida. Tem um estudo que saiu recentemente que mostrou que, no caso do varejo alimentar, mais de 70% dos consumidores almejam receber o seu pedido no mesmo dia. Então, quando alguém entra na internet e faz uma compra de supermercado, eles querem receber o pedido no mesmo dia. E esse é o desafio, né? Você tem que a sua loja ela tem que estar digitalizada o suficiente para conseguir receber um pedido de site ou aplicativo, separar aquele pedido, embalar, faturar, colocar num carro refrigerado, na maioria das vezes, para que não tenha perda de temperatura durante o transporte e entregar na casa do consumidor em poucas horas. Isso é um grande desafio, a gente resolveu encarar no Tenda, eu resolvi encarar como um desafio de carreira e o Tenda como empresa, né, encarar isso, e a gente vem observando bons números. Assim, eu estava dando uma olhada aqui num dado que a Cielo divulgou recentemente. Uhum. O e-commerce, no geral, ele cresceu mais de 30% nessa Black Friday, se pegar o período acumulado, 30% em relação ao ano passado, enquanto o varejo físico como um todo, ele observou queda, né? Então, claramente o consumidor vai pro digital e a nossa indústria, o varejo total, ele cai 10%, quando quem puxa isso para baixo é o varejo físico, caindo 18%. Então, assim, claro que a gente sabe que enfim, o e-commerce vinha crescendo, resolvi trazer um pouco de números aqui para a gente ter noção do quanto a gente está falando. E para vocês terem uma ideia, no nosso caso, o nosso crescimento nesse período de Black Friday foi quase 300%. Foi quase 4 vezes o tamanho do ano passado. Então, assim, quando você olha a média nacional, o varejo alimentar é um dos que está puxando a média para cima. E aí, assim, fornecedores que têm solução em nuvem, que conseguem tornar esse processo rápido, ajudam bastante, porque um dos grandes desafios do varejo alimentar é você conseguir entregar tudo que o consumidor comprou, né?
Você, na maioria das vezes, usa a loja física para fazer a entrega, e na loja física a mercadoria é disputada ali com o cliente do piso. Então é um desafio se você demorar para separar, corre o risco de um outro cliente vir ali e fazer uma compra. No atacarejo, pior ainda, porque você tem o B2B, você tem o transformador que chega ali e compra um pallet inteiro, às vezes. E aí o consumidor final, que fez um pedido, se a gente não tiver agilidade no processo de separação, corre-se o risco de você não ter o item para entregar. Então, tem muita automação por trás disso, sistema calculando automaticamente mínimos de estoque, a gente atualizando o estoque da loja várias vezes por dia, só sobe para o e-commerce o estoque que foi conferido na loja, tudo isso para garantir que a gente tem o item que o consumidor comprou na hora de entregar. Enfim, então, é complexo. No caso do varejo alimentar, o produto não sai do CD, ele sai da loja. E o mix de produtos, a oferta passa a ser importante. E mais do que isso, o controle desse mix, né? Os dados, acho que o vídeo da Zebra mostrou um pouquinho isso, né, Rodrigo? Não, com certeza, mostrou. Acho que o Daniel trouxe agora como uma demanda, é uma demanda que a gente ouve, acho que todo dia, toda hora dos nossos parceiros, aí, dos nossos clientes. É como eu consigo controlar o produto que está na gôndola, como que eu consigo fazer com que o meu e-commerce reflita exatamente o que eu tenho de fato no estoque, porque uma tendência que acontece é quando o cliente ele entra no e-commerce e aquele produto está esgotado, ele vai para outro, né? Ele não espera aquele produto, até tem alguns botões, né, de alguns marketplaces que funcionam bem, coloca avisa-me, né? Quando eu chegar, me avise, você recebe um e-mail. Mas dependendo do tipo de produto que é comercializado, né, e o tipo de oferta que é colocada hoje à disposição, o que acaba acontecendo é que eu vou procurar em outros lugares. A mesma coisa o mix, né? E tudo isso tem a ver um pouquinho com digitalização, que o Daniel comentou. Porque quanto mais você tiver uma camada de informação digital dentro do seu processo, mais rápido você consegue tomar ação, né? Aí começam a surgir as tendências, que é a tendência do Dark Store, né? Que é você ter uma loja dentro da sua loja, mas essa loja só atende o e-commerce, ela não atende os clientes físicos, né? Fica às vezes lá no estoque, ela fica às vezes até uma outra localidade, né? Não sei se todos acompanharam, mas tem se falado muito sobre as cozinhas fantasmas. O que são as cozinhas fantasmas? É uma portinha que quando você entra lá, é uma cozinha que atende 5, 6 restaurantes diferentes e ele só está lá para atender delivery, né? E aí os restaurantes vão lá, contratam essas empresas para simplesmente montar os pratos, fazer a finalização do prato, às vezes, né, algum processo muito mais de montar mesmo, né? Então, assim, é uma tendência, e aí tem outra questão também, que é a pressão que acontece sobre também esses meios varejistas aí, sobre novas possibilidades de compra, né? Aí começa a surgir o drive-thru, né? Como que eu controlo o estoque do drive-thru, né? Como que eu entrego o produto para o meu cliente lá fora, mas eu tenho que controlar o estoque aqui dentro, né? Então, o que muitos varejistas estão fazendo, né? Pelo que nós vimos dentro da nossa experiência, né? Ele vai lá, ele contrata todo um sistema de inteligência, software e hardware, transforma o estoque dele no estoque segregado daquele estoque que ele costuma trabalhar para atender apenas aquela nova demanda, aquela nova necessidade do mercado, né? Então, com isso você consegue atender o retira aqui, você consegue atender o compra numa loja e retira na outra, você consegue comprar da sua casa e receber de uma loja, né? Com isso você ganha muito mais tempo produtivo aí, porque o que acontece, né? O Daniel comentou sobre isso, sobre a questão de CD, né? Sobre a questão do dinamismo que tem no e-commerce. Hoje em dia tem um CD apenas, e dependendo onde os seus clientes, seus consumidores estão, até o produto chegar nele, se perde muito tempo. Então, por que eu não uso a minha loja como um ponto de apoio, como um CD avançado, né? Um mini CD para atender essas demandas, né? Aí cria-se outras tendências, né? Por quê? Muitas empresas já possuem, né? Muitos varejistas possuem rota fechada dos fabricantes ou dos grandes atacados, dos grandes fornecedores, dos grandes distribuidores, rota fechada para a loja. Então, se eu já tenho a rota fechada, então eu já sei que eu recebo o produto todo dia na minha loja, então eu consigo desviar uma parte desse estoque para atender o meu e-commerce também, que são as tendências que vão surgindo. Você também pode participar. Tem alguma pergunta para algum dos nossos convidados, alguma curiosidade? É só enviar, então, aqui pelo chat uma pergunta que a gente vai endereçando aqui para eles. Ouvindo mais uma vez o Rodrigo comentar, talvez esse seja o desafio da integração da indústria com o varejo, né, Daniel Stort, que você estava comentando, quer dizer, essa visibilidade de dados para construir isso que o Rodrigo comentou, que eu posso dizer que é a transformação digital na veia, né? Exato. Acho que o
Rodrigo trouxe um ponto importante. A solução para todo o sistema funcional é bem simples, né? A integração, a experiência contínua, o consumidor não precisa entender que existe uma loja física, uma virtual, mas a execução disso ela é muito complexa. Uhum. Então, essa capacidade de obter o dado e conseguir ativar ele é muito importante. E então, cada vez mais a gente vê empresas investindo muito em sistemas caros para fazer isso, ou em estrutura, e nem sempre dá o retorno necessário. Então, uma coisa que eu sempre bato muito quando a gente faz investimentos nesse tipo de infraestrutura ou de soluções, é começar com um problema bastante específico que a gente quer resolver e depois crescer essa solução para outras coisas. Então, pode ser desde um problema de devolver um produto na loja até uma prateleira infinita e depois evoluir isso de maneira escalável e não começar tentando resolver todo o problema de uma vez. Como o Rodrigo comentou, compra aqui, troca ali, retira aqui, para o consumidor parece muito fácil, a gente quer cada vez mais facilidade, mas exige aí uma estratégia omnichannel para trás também, né? Para você poder ofertar. Como você acha, Daniel, que pode melhorar essa relação indústria-varejo nessa questão dos dados e dessa integração? Eu imagino que a maior dor da indústria, o Daniel Stort já deve concordar, é receber os dados do varejo, né? Tem existe muito milindre ainda de alguns varejistas de compartilhar os dados com a indústria. A gente tem as nossas reuniões periódicas aqui, as nossas reuniões periódicas com os fornecedores, e a indústria se integra muito bem a partir do momento que ela recebe informação, né? Então, de quantos pedidos da nossa cesta ela participa, qual o ticket médio dela com a gente. A indústria conhece esses dados, ele sabe como ele performa em outros players. E para ela poder te ajudar, ela precisa saber como ela está performando com você. E uma vez que, pensa que é meio óbvio, mas a indústria está vendo o que acontece quando ela trabalha com você e ela sabe o que acontece quando ela trabalha com outros 20, 30 players iguais a você. Então, se você tem algum problema de performance, ela vai te apontar. Mas, para isso, acho que tudo começa no compartilhamento de dados, né? E aí, a gente começa a ir um pouco além disso, né? Uma das tendências que a gente tem observado é a própria indústria comprar mídia e pilotar essa mídia. Então, 95% da internet brasileira passa pelo Google, né? O consumidor pesquisa lá o que ele quer comprar. Algumas indústrias mais desenvolvidas no digital já notaram isso e têm pilotado as campanhas de mídia. Então, elas entram lá, compram as palavras-chave, entendem o que o consumidor está pesquisando e elas direcionam o consumidor para o site parceiro mais adequado, enfim, aquele que faz mais sentido para a estratégia dela. Então, quando um consumidor pesquisar por determinada categoria de produto, eu, indústria, quero ser a primeira opção daquele consumidor. Então, por exemplo, pesquisou café, eu sou uma marca de café, eu quero ser a primeira marca de café que aparece. E para onde eu vou mandar esse cliente, né? Para qual site eu vou apontar esse cliente? Para aquele site, para aquele player que vai atender esse consumidor o mais rápido possível, que vai converter a venda, vai dar uma boa experiência para esse consumidor. E aí você começa a fazer o co-branding, né? As campanhas de mídia cooperada no online de um jeito muito avançado. Primeiro, como eu falei, fornecendo dados. A gente, por exemplo, no Tenda fornece dados para a indústria em real time. A indústria que faz esse tipo de campanha com a gente, ele consegue ver a performance da campanha dele e vem ampliando esse modelo, trabalhando junto, criando metas juntas, metas conjuntas, né? Eu mostro para a indústria, para o fornecedor, quanto eu estou fazendo de venda com ele, quais são as minhas metas para o ano que vem, o fornecedor coloca as metas dele, a gente compra essa meta juntos e combina as ações, executa as ações, reunião periódica. Eu costumo dizer para o meu time que não tem segredo, plano de ação, reunião semanal, meta, acompanhamento diário e a coisa anda, a coisa funciona. Posso? Vamos lá.
Rodrigo, quer fazer um comentário? O Daniel Stott também na sequência. O meu é rápido. Não bom, o comentário que o Daniel comentou, algo que eu sempre acompanho, né? Acompanho bastante essa questão das mídias digitais e investimento, né? E algo que está começando a entrar na pauta, né, das empresas, da indústria principalmente, é o quanto custa a aquisição desse cliente. Porque isso que o Daniel comentou é exatamente esse tipo de análise que nós fazemos, né? Puxa, eu tenho que investir X, né, reais, né, e esse cliente ele vai voltar em X tempo de conversão dele. E depois que eu tiver o custo de aquisição desse cliente, qual o tempo que eu vou ter esse cliente fidelizado à minha marca? Né? E tudo isso começa a integrar toda uma análise de números, de investimentos, de estratégia. Né? O Daniel falou plano de ação, né? Reunião, plano de ação e ataque, e tem que estar, né, dentro da prancheta, tem que estar dentro dos dados analisados esses pontos, né? Porque o custo de aquisição hoje ele é alto. Exatamente por conta do investimento, como o Daniel disse, do Google, né? Você tem que colocar, às vezes, um valor muito alto, e dependendo da palavra que você compre, é uma palavra que, por clique, ela tem um custo elevado por conta da dinâmica lá dos algoritmos do Google, né? E depois, como que eu faço para deixar esse cara, né, esse cliente sempre comprando todo mês ali comigo, ou toda semana, ou todo ano, né? Como que eu mantenho a periodicidade acontecendo ali de forma estável, né? Então, acho que esse é um ponto aí, ótimos pontos que o Daniel colocou. O Stott queria comentar, e eu já vou acrescentar mais uma questão para você, Stott, faz o seu comentário, mas a minha pergunta a gente ainda tem aquela dúvida, né, de quem que é o cliente, da indústria ou do varejo? Não, vamos lá, então. O que eu acho importante que o Daniel trouxe é a questão de como a indústria faz mídia digital hoje. Então, grande parte da indústria de bens de consumo já passou de metade do investimento dela para digital. Então, o digital virou o principal investimento. E uma coisa que eu já brigo há alguns anos com os times de marketing, com as empresas que eu trabalho, é a gente não fazer nenhuma ação de digital que não tenha uma visão de conversão. Quer dizer, você precisa mandar para algum lugar. Um lugar que é muito bem executado. Até vou adicionar um ponto que eu acho importante que o Daniel trouxe. A gente manda para o varejista mais perto, que entregue o melhor serviço, mas que entregue também a melhor experiência, que a gente mande para uma boa página de produto, que tenha a informação necessária. Para mim, como L'Oréal, eu aviso que o Revitalift é um creme muito bom e possui ácido hialurônico, e, by the way, você pode comprar ele agora com preço legal, com uma entrega legal. Então, essa mudança da mídia digital, só como aspiracional, ela está um pouco obsoleta hoje em dia com o digital, que você consegue converter na hora. E essa oportunidade, ela nem só se limita ao digital. Vou dar um exemplo. A gente fez recentemente um merchan na Fátima Bernardes, que tinha um QR Code que mandava para o e-commerce parceiro. Então, hoje em dia, com QR Code, com tecnologia, você consegue já também criar shoppable content de tudo que você faz. Bacana. Chegou uma pergunta aqui da audiência, que é do Alex Ramos. Ele está dizendo que ele trabalha numa empresa de inteligência de mercado e ele queria entender um pouco mais como funcionam esses parceiros como a Magalu. Né? Então, eu acho que o que ele está querendo perguntar aqui é sobre os marketplaces. E eu também queria aproveitar, Daniel Stott, que você está com a palavra, para comentar um pouco da estratégia da L'Oréal. O e-commerce, ele passa pelos marketplaces daqui para frente? Qual é a força do marketplace nesse universo? Na verdade, nem é daqui para frente, né? O marketplace já é um poder enorme no e-commerce brasileiro. Começou com a B2W lá atrás, que praticamente fundou o e-commerce no Brasil, com o Submarino. Mais da metade da venda que acontece no Brasil de e-commerce acontece em marketplace. Então, é uma força que a gente não pode ignorar. E no passado, eu acho que foi uma força muito baseada em barganha, em preço baixo, e está tendo um movimento muito positivo de maturidade, que ele sai de ser só o preço mais barato, mas também te entrega o melhor serviço, uma boa plataforma, uma boa experiência, uma boa informação sobre o produto. Então, tem como citei para vocês, em São Paulo, hoje em dia, você recebe same day o dia seguinte com marketplaces. Então, ele sim passa, a gente tem vários parceiros conectados em marketplaces, a gente manda mídia para esses parceiros. Grande parte dos marketplaces também tem um sistema que a gente chama de 1P, que eles compram e revendem, e esse modelo para a gente também é super bom e super interessante. Então,
dos centros da nossa estratégia de crescimento, de trazer novos consumidores, é o marketplace. Quer dizer que nesse mundo digital de marketplace, de e-commerce, a indústria e o varejo nunca tiveram tão juntos e misturados na relação com o consumidor. Não, sem dúvida. Até você perguntou antes, não respondi, a questão de quem é o consumidor. Na verdade, o consumidor não é de ninguém, né? O consumidor é fiel à melhor experiência, a quem ele sente uma conexão genuína, que sente que atende os interesses deles. Então, quando eu faço uma ação com o Mercado Livre, uma P2W, ele é de quem conseguir convergir esse interesse para ele, de dar um bom frete, de dar uma boa experiência. Mas, de novo, existe uma matriz muito simples, né? Ou você vai vender muito barato, ou você vai dar uma boa experiência. Então, quanto mais a gente conseguir entregar uma boa experiência, a gente sai dessa vala comum de preço que não é boa nem para a indústria e nem para o varejo. Então, acho que é um trabalho conjunto que a gente tem de melhorar essa experiência do consumidor. Falando de preço, tem uma pergunta aqui que talvez o Alceu possa nos ajudar. Alceu, uma pessoa da audiência está perguntando o seguinte, que realmente houve um aumento muito grande no volume de documentação, né, impressas, mas ele gostaria de saber em relação ao ticket médio. Não sei se você tem essa informação, ou talvez a gente abra aí para os outros convidados comentarem. Acho que a pergunta tem a ver com a Black Friday, né? Legal. Eu não tenho aqui de bate-pronto essa informação, vou deixar para os colegas, né, do varejo, mas eu queria fazer, aproveitando a palavra, fazer 2 destaques aqui. O primeiro deles é com relação ao que os dois, né, Daniels trouxeram, com relação à questão dos dados, né, da importância dessa integração de dados entre indústria e o varejo, e agora passando pelo marketplace, e aí você integra com isso também uma transportadora ou múltiplas transportadoras, enfim, né, e isso faz com que exista a necessidade de realmente uma solução sistêmica capaz de um lado, receber informações de documentos fiscais, internalizar isso e conseguir de maneira rápida e eficiente, e também auditando esses documentos para garantir que isso tudo esteja correto do ponto de vista tributário, e eu consiga estar com um preço competitivo com o meu concorrente, porque eu internalizei os impostos daquela compra de uma maneira adequada, né? E do outro lado, que eu consiga também emitir esses documentos e fazer com que tudo aconteça do ponto de vista fiscal no momento do faturamento, né? Então, esse ponto da integração de dados, ele é muito, muito importante, né? E o segundo item que eu queria destacar também é justamente com relação à escalabilidade que nós falamos antes, e especialmente a conciliação também, né? Por exemplo, dessas compras online. Então, você tem lá praticamente 100% pago via, por exemplo, cartão de crédito, né? E eu preciso ter ferramentas que consigam conciliar também e garantir que esses pagamentos, que tudo aconteça dentro do que foi projetado. Então, acredito que esses 2 itens aí são estratégicos nesse movimento de ida para o e-commerce. Por exemplo, sem dúvida nenhuma, as empresas que estão aqui representadas já possuem soluções e estão muito bem resolvidas com isso. Mas para aquele varejista que está no movimento de ir para o e-commerce, pensando, né, e buscando alternativas para ampliar os seus negócios, convertendo a sua operação física para o e-commerce, é muito importante estar atento a isso, né? Porque surgem necessidades novas a partir do momento que eu vou para o e-commerce. Só para citar um exemplo, no varejo físico eu entrego a mercadoria e o processo acaba ali, né? Já no e-commerce, por exemplo, se eu fizer com frete grátis, eu lá na outra ponta vou receber um documento fiscal que é um CTE, que muitas vezes o varejista físico não está habituado, né? Porque ele não tinha essa contratação de transporte. O que eu faço com esse documento? Como que eu audito se esse documento está correto? E principalmente, como eu automatizo o processo de recepção disso para que eu não tenha a necessidade de inchar a minha operação, crescer ela e com isso aumentar meus custos, né? Então são muitas variáveis quando a gente fala dessa migração do físico para o e-commerce. É importante você ter falado sobre os varejistas menores, né? A gente tem, dentro dos nossos associados e da nossa audiência, empresas tanto de indústria como de varejo de pequeno e médio porte. Então, eu queria deixar aberta uma questão aqui, que é o seguinte, para se digitalizar, para ingressar no e-commerce, qual a recomendação que vocês dariam?
É melhor começar através do marketplace, assumir direto um e-commerce? Antes de vocês responderem, eu queria dar um recado aqui para vocês, que é o seguinte, são várias as perguntas que estão chegando para a gente aqui pelo chat. Tem também a enquete na plataforma para vocês responderem, ajude-nos a estar melhorando sempre mais o nosso evento. E aproveito para deixar um recado da GS1, que recebemos várias mensagens nos últimos programas sobre aqui o estúdio da GS1. Então, o estúdio fica localizado aqui na sede da GS1 Brasil, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e ele está, sim, disponível para as empresas interessadas em locação, para fazer programas online, né, para eventos. Então, é só você enviar um e-mail para comercial@gs1, que você vai poder ter mais informações sobre aqui o nosso estúdio. Então, voltando à minha pergunta, não sei quem prefere começar a resposta, eu sendo uma indústria menor ou um varejo pequeno, para ingressar no e-commerce é mais fácil começar através do marketplace? Quem pode me ajudar com essa questão? Posso comentar? Claro. Bom, vamos lá. Quando você ingressa no online, você é pequeno, né? Você precisa se preocupar com algumas coisas. Uma delas é com a logística e a outra que é bem substancial de custos e demanda um certo know-how, né? Uma energia grande a ser gasta com a questão da plataforma, a tecnologia. Um caminho curto para ingressar, para fazer isso, é vender através dos aplicativos, né? A gente, há muito se discute sobre marketplace, de quem é o cliente, etc. E aí o meu xará aqui, ele é muito, o Daniel Stort, ele é muito feliz quando ele diz que o cliente é de quem dá a melhor experiência para ele. De fato, o consumidor que compra, encontra produto, preço, recebe rápido, é bem atendido, cria fidelidade com a marca. Eu concordo plenamente com essa colocação. O que a gente enxerga de tendências no momento são o surgimento dos super apps dos últimos 2 anos para cá. Ele atende muito bem essa expectativa do consumidor de receber no mesmo dia. Como eu comentei antes, existem pesquisas mostrando que o cliente quer receber o produto no mesmo dia, e aí a proposta de valor do super app, ela é imbatível, porque esse cara, ele te resolve 2 problemas. Ele resolve o teu problema de tecnologia e logística. Uhum. Então, se eu sou um pequeno comerciante, um pequeno varejista, o que eu tenho de maior valor? Proximidade com o consumidor. A minha loja está próxima de alguns consumidores. E naquele raio de influência da minha loja, ninguém vai conseguir entregar mais rápido do que eu. Ninguém consegue entregar em 1 hora, exceto se tem uma loja por ali também. Você tem um outro fator, se você está em cidades de interior, por exemplo, você tem a questão de mix regional. Então, um grande marketplace, um grande varejista, não consegue atender em poucas horas todas as cidades do país, e muito menos atender todo o mix e mix regionais, etc. A gente tem lojas espalhadas por todo o estado de São Paulo, algumas lojas em cidades do interior de São Paulo, e ali tem produtos específicos que vendem muito bem e que não performam em outras lojas. Então, para o consumidor, para o varejista menor que quer ingressar, eu imagino que o super app, aí a gente está falando de Rappi, iFood, Corner Shop, eles são um bom início, né, um bom start para você ir pegando gosto pela coisa. Existem algumas discussões nas associações de varejistas e atacadistas sobre essa questão, né? Olha, de quem é o cliente, quando que esse cara é amigo, quando ele é concorrente. E aí tem a sopa de letrinhas lá, tem o D2C, que é quando a indústria, ou B2C, né, que é o Business to Consumer, ou Direct to Consumer, quando a indústria resolve ir direto para o consumidor final para atender para entender melhor sobre esse consumidor. Algumas indústrias conseguem fazer isso bem, porque elas têm um sortimento grande, mas o cliente final, ele não quer entrar em 30 sites para abastecer a casa dele. Ele prefere comprar tudo em um lugar só e receber rápido. Quem consegue fazer isso são os marketplaces e alguns dos varejistas. Nesse cenário todo, você ainda tem os super apps, como eu comentei, e o próprio site dos varejistas. Então, assim,
no meio dessa coisa toda, o que eu vejo de maior valor para o varejo é a proximidade com o consumidor, é você digitalizar a tua loja, é a tua capacidade de receber pedidos da internet e entregar para o consumidor aquilo que ele comprou. Aí a curacidade de estoque é importante, velocidade no tempo da separação, eficiência na hora de fazer a entrega. Você pode fazer isso via parceiro, como eu comentei, ou fazer isso diretamente, mas eu não vejo outro caminho para a gente se manter competitivo, se manter vivo no jogo, a não ser digitalizar e estar pronto para atender esse consumidor de forma rápida. Eu acho até, Daniel, que você já respondeu essa pergunta, mas chegou aqui da audiência uma pergunta direcionada para você, que é o seguinte: no varejo alimentício são muitos os desafios do e-commerce, mas na sua opinião, qual é o maior deles? Separação, faturamento ou entrega? Quer dizer, a venda é fácil, o difícil é separar, faturar e entregar. Eu digo, o maior desafio está na separação. Por que isso? O nosso amigo o Rodrigo aí, ele coloca muito bem a questão de dark stores, dark kitchens, etc. Isso é o futuro, eu não tenho a menor dúvida que é para lá que o negócio vai, né? Quando você olha para tendências, você vê o Pix, que acabou de entrar, então, assim, é algo que vai agilizar o pagamento para a gente conseguir aprovar pedido rápido e pagar. E como que o pagamento está relacionado com a resposta, né? Com separação. Se o cliente compra num cartão de crédito e eu não tenho como confirmar rápido que aquele cliente que está comprando realmente é ele, o e-commerce ele tem um processo de análise de risco. Então, quando um cliente compra, se eu compro para entregar na minha casa, eu uso o cartão de crédito que está em meu nome, a chance dessa compra ser uma fraude, ela é baixa, né? Ela é baixa. Porque é o Daniel comprando para entregar na casa dele com o cartão de crédito dele, né? E as empresas de análise, todo pedido de e-commerce ele passa por uma análise de crédito. E quando a gente manda essas informações para o nosso birô de crédito, ele sabe aonde tá, qual é o endereço da sua fatura de cartão, etc. Então ele consegue. Agora, quando o Daniel compra para entregar na casa da mãe dele com o cartão de crédito da namorada dele, aí começa a ficar complicado, porque a gente não tem como saber se aquela compra é ou não uma fraude. Fala, opa, esse cara aqui é um CPF, ele está em uma cidade, mandando entregar em outra e comprando um cartão de crédito de outra pessoa. Se esse processo de confirmação dos dados demora, pensa que aqueles itens que eu comprei, que ficaram reservados, eles estão na gôndola. Como o pagamento ainda não está confirmado, um outro cliente pode chegar ali, separar, pegar aqueles itens e levar. E aí, a hora que o pagamento é confirmado e a gente vai fazer a separação dentro da loja física, talvez os itens não estejam mais disponíveis. Quem é varejista sabe disso, a gente vive fazendo inventário rotativo, tem a questão dos estoques virtuais, você vai procurar um item, ele não está no endereço da loja, ou então aquele pallet caiu, avariou e ainda não deu baixa no sistema, ele consta no sistema, mas fisicamente ele não existe mais. Então, todas essas questões a gente precisa da tecnologia para resolver. Por isso que eu falo, eu comentei um pouco mais cedo, mas aprofundando mais nesse tema, a curacidade de estoque ela é fundamental nessa hora para que o estoque da loja ele seja o mais online, o mais real-time possível. A pior experiência do varejo, tem N estudos que mostram isso, é a ruptura. Você ir até uma loja física e não encontrar o que você procura. Você comprar um item e depois não receber esse item, eu acredito que é uma experiência pior ainda, né? Você encontrou o item, você colocou ele no teu carrinho, você fechou o seu pedido e pagou. E aí depois o varejista fala, olha, eu não tinha esse item aqui, eu cortei ele do seu pedido. Se é o item que você precisa para aquela receita, minha filha, ela toma um iogurtezinho todo dia antes de dormir, né? Ela tem a rotininha dela. Se eu compro no e-commerce e você me entrega 60 itens, mas aquele um item que você me cortou é o iogurte dela, eu vou ter que sair à noite, vou ter que pegar meu carro e sair à noite para comprar aquele produto.
Exato. E isso é uma experiência que vai ficar marcada, né? Eu vou lembrar daquilo. Então, o grande desafio está na separação, em garantir que os itens que ali estão vendidos, eu vou conseguir entregar para esse consumidor. Para você fazer isso, além do estoque online, você precisa separar rápido. E quando você é varejista, você tem margens apertadas. No nosso caso, varejista e atacadista, nós temos margens apertadas. E o custo desse funcionário que está ali na loja fazendo a separação não está no preço do produto. Você precisa colocar um colaborador ali para fazer a separação. E esse cara precisa ser muito eficiente, porque senão você começa a colocar muita gente para separar produto, e o que aquela loja vende não é o suficiente para separar a equipe que você tem, para pagar a equipe que você tem em loja separando o produto. Então é um super desafio que aqui no Tenda a gente venceu, a gente está bem com relação a fechar a conta, a gente conseguiu fazer uma operação alimentar, fechar a conta, tá chegando lá, está começando a dar resultados, mas que era uma grande interrogação há um ano atrás, né? Você fala, poxa, então eu vou pegar aqui meu preço de atacado, vou colocar na internet e eu vou ter uma série de custos que eu não tinha, né? Que eu não tenho na operação da loja física. Na loja física eu não tenho ninguém separando o item para entregar para o cliente, é o próprio cliente que separa, né? Uhum. Que pega o produto, põe no carrinho, passa no caixa, e quando você faz e-commerce, você tem que ter um cara para separar, você tem que ter um cara para faturar, você tem o custo da embalagem, você tem o custo do frete, que nem sempre você consegue repassar 100% para o cliente final, porque o cara quer comprar com um preço de atacado, quer receber em casa, quer receber rápido e não quer pagar o frete ainda. A gente tem várias perguntas chegando, acho que vocês estão escutando, mas antes eu queria perguntar para o Rodrigo, tem tecnologia para resolver o problema do Daniel? Tem, gente, tem mesmo, Débora. O que eu acho, queria só fazer um comentário antes, com relação ao que o Daniel comentou sobre né, os desafios aí para quem hoje não tem e-commerce, né? Ou quem está pensando aí com relação a iniciar o processo. Atente-se muito ao meio de pagamento, né? O Daniel comentou sobre o Pix. O Pix é uma tecnologia que chegou, né? Muitos deles, né? Muitas pessoas falaram, pô, isso aí não vai acontecer, né? Eu acho que isso vai acabar sendo suprimido pelo governo e tudo mais, e aconteceu, né? E hoje nós temos uma ferramenta poderosíssima, né? Principalmente no ponto que o Daniel falou de conciliação bancária, onde o cliente ele consegue, com uma chave, ele consegue fazer um pagamento em segundos, e em segundos eu já consigo compensar e ver esse valor na minha conta. E aí você não tem só o Pix, você tem outras formas, você tem Mercado Pago, PicPay, né? Então o Open Bank está acontecendo, vai acontecer a partir do começo do ano que vem. Muitos bancos, né? O iFood vai virar um banco, né? Então, assim, temos que pensar muito no meio de pagamento, porque isso viabiliza a venda, né? PayPal e outras ferramentas. E na loja física, nós temos aí a oportunidade no Pix, para com um leitor de código de barras, você conseguir fazer a leitura do QR Code que o cliente trará no celular, e com uma simples leitura já confere aquele código e já faz o pagamento, né? Sem a necessidade de uma aplicação específica, sem a necessidade, né, de alguém ler aquele código ou pegar os números e digitar, garantindo uma segurança ainda maior do processo. Com relação ao que a Débora comentou e também o que o Daniel falou sobre a questão de separação, é um ponto importantíssimo, porque nós vemos hoje a tendência do que o Daniel comentou de a necessidade de você estar preparado para um momento de picking, né, que nós chamamos que é o momento de pegar o produto da prateleira e colocar ele dentro de uma caixa e despachar para o cliente, é extremamente fundamental. Por quê? O cliente ele tem expectativa de receber no tempo certo, na hora certa, é o tempo dele, né? Seja daqui 2 horas, seja ele no dia seguinte, mas nós temos que fazer isso de forma ágil, de forma otimizada, né? Então, tem várias tecnologias, né? Dentre elas, os coletores de dados, por exemplo, ele consegue captar um código de barras que está no produto, ele consegue fazer uma verificação daquele pedido antes mesmo de o pedido ser despachado, evitando o erro, porque um outro problema do varejo que acontece muito é a devolução, né? E nós temos a lei de arrependimento, né? Não sei se é assim que chama, mas é a lei que nós podemos comprar um produto e temos até 7 dias para devolvê-lo a partir do momento que o produto chega na minha casa, quando eu compro sem ver esse produto. Então, isso é um dos calcanhares de Aquiles aí dos varejistas no mundo, né? Então, a Zebra, na pesquisa que a Débora comentou no início, essa pesquisa nós descobrimos que 76% dos entrevistados, dos consumidores entrevistados, acham
que não corresponde bem hoje os serviços de devolução, né, nós chamamos de logística reversa, né? Eu até vou falar um caso meu que aconteceu, eu comprei um produto, na quinta, acabei comprando o produto errado, eu fiz isso, e aí eu falei, puxa, percebi na hora que chegou na sexta-feira em casa. Ao mesmo tempo eu abri o processo no Marketplace, um grande Marketplace, abri o processo no mesmo dia eles me mandaram um código de barras, ela falou, ó, vai até o correio e com esse código aqui você devolve o produto. Ontem eu já devolvi, hoje o dinheiro já está de volta na minha conta, tá? Óbvio que tudo isso aconteceu porque talvez ele pegue um pouco do meu perfil, se eu já fiz isso alguma vez, né, o quanto tempo eu sou cliente, são os algoritmos, né, que é o que o Daniel comentou, né, que eu compro com o cartão da namorada, mando para minha casa, para casa da minha mãe, e eu que estou comprando, né, meu usuário que está comprando. Então tudo isso é feito a sincronização, né, a conciliação de informações, e aí dali sai a questão de se está seguro ou não o processo. Né? E um outro ponto também com relação à eficiência, né, operacional, acho que o Alceu vai poder falar também bastante, né, tudo isso está integrado. Né? Então nós temos toda uma parte de software que ela acontece ali no backstage, na parte de trás ali do mercado, né, do varejo, né, seja ele digital ou físico, os hardwares que vai fazer a captação dessas informações, entender quais são os códigos de barras, quantidades, informação para quem que vai esse produto, qual é a nota fiscal que foi vendida, né? Tudo isso de forma automática, com uma simples leitura de código de barras, isso tudo acontece. Né? E depois que tudo isso finalizar, o processo, um sistema que conecte tudo isso e transforme isso numa solução final do produto. Tá? Então, eu acredito que é assim que a gente pode ajudar hoje os varejistas, seja ele de pequeno, médio e grande tamanho. Você comentou de logística reversa, né? E eu vou aproveitar aqui para dar um outro recado. Você sabia que 70% de todo o volume de resíduos gerados na indústria e apenas 30% na sociedade? Entenda os desafios da economia circular num curso que acontece esse mês aqui na GS1. As inscrições ainda podem ser feitas até hoje. Então, você vai ter aqui na tela, tem o endereço, a data do curso. Não deixe de se inscrever hoje, é o último dia. Eu tinha até me esquecido e você me lembrou falando da logística reversa. Eu acho que o Daniel quer comentar também em cima ainda um pouco do que a gente estava conversando. É isso, Daniel? Sim, exato. Tecnologia, concordo com o Rodrigo, sem dúvida tem, mas o varejista precisa fazer a parte dele, né? Que o sistema para fazer existe, mas se você não tiver boa capacidade de execução, é aí que mora o perigo. Né? Quando você coloca esses meios de pagamento que aprovam mais rápido e assumem um risco, isso tem custo. Se você faz processamento direto com gateway de pagamento, com as bandeiras, a taxa que você paga ela é muito menor do que quando você usa subadquirentes aí, Mercado Pago, PagSeguro, PayPal, etc. Isso agiliza o processo de aprovação, sem dúvida, é um jeito mais seguro de vender, mas ele custa um pouco mais caro também, né? Não tem almoço grátis. E com relação a essa questão da separação, todos os softwares que você tem dentro da loja para fazer isso acontecer, eles, novamente, sistemas funcionam muito bem, tecnologia para fazer tem, agora vai da capacidade de execução de cada um dos varejistas, de colocar indicador, acompanhar e ver se aquilo está sendo executado. Em tese, você fazer um inventário, colocar a mercadoria para dentro da tua loja, garantir que o que está ali é o que está no sistema, é simples. Mas se você não tem alguém acompanhando para saber se as perdas que aconteceram, por exemplo, um pallet caiu ali e estragou o produto, alguém precisa fazer uma baixa no sistema para informar a empresa que aquele item não está mais disponível no estoque da loja. Uhum. Isso é pego em inventários que, se não forem executados com a periodicidade adequada, se não tiver processo e gente acompanhando, não há sistema que vença isso. Então, a minha resposta ela está muito mais relacionada à capacidade de execução, à disciplina da operação, do que a sistema em si. Sistema, eu concordo com o Rodrigo, tem muita coisa boa para solucionar essas questões. Eu tenho aqui uma pergunta da audiência que acho que o Alceu vai poder nos ajudar. A pergunta é a seguinte, vem do Lindomar. Ele quer saber se a reforma tributária que nós estamos pensando, né, está sendo discutida, se ela for por esse caminho da unificação, vai ajudar muito nessa questão dos documentos necessários na hora de você fazer a emissão de um produto?
Sem dúvida, Débora. Existe aí esse caminho da simplificação tributária, ele já é algo, né? Nós acompanhamos, nós fazemos parte dos grupos aí que discutem as questões, principalmente dos documentos fiscais, junto ao governo, né? Representando muitas empresas do ponto de vista de tecnologia, e esse tema ele é um tema bastante importante para a simplificação de todos os processos. Por outro lado, enquanto nesse momento de transição, nós estamos falando em conviver, vamos imaginar assim que seja aprovada uma reforma tributária, certamente terá um período que não vai ser tão pequeno de transição de um modelo para outro, e aí nesse período a complexidade tem que inclusive aumentar, porque eu vou estar convivendo com dois modelos, né, então por isso que existe tanto estudo e enfim, né, tanto debate com relação a isso. Não é um processo simples do ponto de vista fiscal também. Então, mas sem dúvida, ele tende a apoiar muito, né, na simplificação dos processos. Contudo, a parte tecnológica, como muito bem os colegas citaram aqui, né, ela passa a ser ainda mais importante, porque tudo que eu conseguir automatizar, né, ou tirar da minha preocupação, facilita para que o varejo, seja ele físico ou online, possa focar no seu negócio. Né? Então, isso é um pouco do que a NDD também busca ofertar para os nossos parceiros e clientes, que aquela preocupação que existe do ponto de vista de validação fiscal, conciliação de pagamento, que a gente também tem soluções para isso, né? Conciliar toda a parte de cartões, emissão e recepção de documentos fiscais e toda a parte de contratação logística também, que a gente possa, de certa maneira, efetivamente terceirizar com alguém que te entrega não apenas uma solução, mas nós temos clientes hoje cuja operação nós monitoramos, né? Então são pessoas do nosso time que estão monitorando e trabalhando de maneira preditiva, né? Para evitar que, por exemplo, exista uma parada na entrada de notas fiscais e aí o meu estoque não é atualizado em tempo real, porque o processo depende da internalização das notas dos fornecedores, né? E como eu não tenho o estoque atualizado, eu muitas vezes vou ter aquele momento de ruptura lá com o cliente que não encontrou o produto, seja, né, principalmente no site ou aonde quer que eu esteja vendendo. Então, tudo isso faz parte de uma solução que passa pela integração sistêmica, passa por soluções que deem subsídio para que o varejista possa olhar para o seu negócio e se preocupar justamente com os pontos. Foram várias situações que o Daniel trouxe, né, com relação à complexidade do processo. Já tem muita complexidade. Ele não já tem muito. Isso aí. Documentos, é isso. Exatamente, né? Deixa essa complexidade com alguém que é especialista. Então é esse o convite que a gente faz normalmente aos clientes e aos parceiros também. Muito bom. São várias as perguntas, eu vou tentar resumir e distribuir aqui. A primeira, que é para o Daniel Storch, é o seguinte, acho que você vai conseguir responder melhor para a gente. A audiência está nos perguntando o seguinte, o comércio eletrônico no Brasil cresceu muito, está maduro, mas se a gente for fazer um comparativo com outros países, né, na L'Oréal, uma empresa multinacional, como você compararia o amadurecimento, então, do e-commerce brasileiro com o estágio de outros países? Bom, o Brasil, antes da pandemia, depende de quem você pergunta, girava entre 3% e 5% do varejo total era online. Uhum. Nos Estados Unidos, esse número estava em torno de 10%, 11%, também depende de quem você pergunta, chegava até um pouquinho mais. No pico da pandemia, essa participação chegou a 10% do varejo total brasileiro no e-commerce. Então, a gente atingiu alguns níveis de países desenvolvidos em e-commerce. Dito isso, acho que a gente tem muito mais para crescer. Os países fortes da Europa de e-commerce, como a Inglaterra, chegam a 18%. E nós temos a China, que é um grande outlier. A China é uma empresa, é um país que a base do varejo se tornou e-commerce. Como eles não tiveram essa evolução que a gente teve do físico, criar supermercados, quer dizer, tem uma escada, eles pularam da transação quase pessoal para o modelo de e-commerce, eles não passaram por todo esse processo. Uhum. Então, algumas categorias da China, a gente vê que mais da metade do varejo acontece no e-commerce. E quando eu falo de e-commerce, na China, tem uma coisa muito interessante.
Hoje em dia a gente fala muito do percentual do e-commerce, mas na China se confunde muito que é e-commerce com o físico. Eles estão muito mais avançados nessa experiência omnichannel. Acho que até é o único país do mundo que a gente vê o e-commerce de alimentos frescos ser realmente escalável. Mesmo nos Estados Unidos, que a gente está discutindo um pouco de alimentos, é um grande desafio. A Amazon quebra a cabeça para conseguir achar um modelo que funcione, cria, vamos dizer, checkouts diferentes para alimentar e não alimentar, mas na China a gente consegue ter uma visão de um e-commerce total e integrado, diferente do Ocidente ainda. Acho importante agora que a gente chegou a esses 10%, que já deve ter recuado um pouco com o fim do pico do lockdown, continuar crescendo, e acho também um ponto super importante para a indústria é não se contentar em, às vezes, crescer 100%, mas entender quanto share você ganhou. Porque crescer 3 dígitos, hoje em dia, para muitos setores, é obrigação. Mas muita gente cresceu 3 dígitos e não ganhou share. Então, esse é um desafio que a gente vai sentir cada vez mais nesse mercado novo. Bacana. Para o outro, Daniel, agora tem uma pergunta que acabou de chegar, que é uma curiosidade. É o seguinte, o pessoal está querendo saber quais são os itens que mais cresceram no e-commerce, né? Aqueles que eram tabu, por exemplo, ninguém vai comprar frutas ou verduras no e-commerce, se isso começou a acontecer, se você tem exemplos de quais são os produtos que vocês mesmos não acreditavam que iam crescer na venda de e-commerce, e se você pode comentar qual a porcentagem do faturamento do Tenda Atacado que vem do e-commerce hoje, ou em valores ou em porcentagem. De itens, a gente viu muitos itens que o consumidor tinha mais medo de comprar, com o tempo ele vai perdendo medo, né? Isso é natural. A gente viu esse movimento em FLV, frutas, verduras e legumes, e outros itens. Uma categoria que surpreendeu, por exemplo, na Black Friday foi suco orgânico, sucos naturais, etc. A gente vê um crescimento forte disso. E os itens que mais vendem não variam muito, né, do físico para o digital, né? Você vê presença de bebida, cerveja pra caramba, enfim. Fralda, itens de higiene são coisas que o consumidor compra mais no físico, ele acaba migrando para comprar no digital. Claro que tem o consumidor que prefere, né, escolher os próprios itens, frutas, verduras, legumes, carnes, essa parte. Então, o percentual a participação desses itens no online, percentualmente, ela é menor do que na loja física, né? O online, ele concentra um pouco mais essas categorias que eu já citei. Com relação à venda, o canal digital, de longe, ele é o que mais cresce na empresa. O que eu posso dizer é que ano passado ele era um número baixo, assim. Eu vou falar do varejo em geral e o Tenda não está muito diferente disso, né? A gente via participações aí inferiores a 1%, e o mercado de alimentos e bebidas na internet cresceu mais de 100%, de 19 para 20. O Tenda está com um crescimento superior à média nacional, a gente cresceu mais. Acho que disso, aí, tirando um pouco da modéstia, foi da nossa habilidade de conseguir colocar a operação de pé rápido nesse momento de pandemia, né? Então a gente conseguiu mais do que dobrar a participação do e-commerce de um ano para o outro, e muito disso se deu às automações que a gente fez para conseguir garantir a operação permanecer de pé, né? Uma delas, e que permitiu que a gente conseguisse continuar, né, ali com os serviços de retiro na loja, serviço de entrega funcionando, foi a gente limitar a quantidade de itens, de pedidos agendados por dia, que é um modelo logístico que a Amazon usa também. Então, o CD tem uma capacidade diária de pedido, e quando ele atinge aquela capacidade, automaticamente o site aumenta o prazo de entrega. Essa é uma automação que parece simples, mas poucos varejistas digitais, né, tirando os grandes, claro, usam dessa maneira, e isso permitiu que a gente continuasse rodando. Vocês imaginam uma operação que era de um determinado tamanho, de repente ela triplica de tamanho de uma semana para outra, e não é uma Black Friday, né, que você triplica de tamanho
e depois você dá um pico e cai, né? Você vai diluindo esse pico durante os dias e depois volta a uma normalidade. A pandemia, assim, a curva cresceu e se manteve, né? Cresceu e ficou. E a gente precisou colocar isso para essas implantações de automações para que mantesse esse crescimento. Então, conseguir surfar essa onda, né, esse aumento das vendas foi primordial. E imagina fazer isso sem esquecer do principal, né, que são as pessoas. Eu tenho equipe em loja, tinha gente que estava com medo de trabalhar, de gente que não queria separar pedido em loja, não queria ficar perto de cliente com medo de pegar esse vírus e ter alguma coisa, e a gente tem que respeitar, a gente não pode... Verdade. Você precisa cuidar, né, das pessoas, e isso foi algo bem complicado, assim. Então a gente contratou médico de segurança do trabalho e médico mesmo para orientar. A gente fez plantões, faz até hoje, quase todos os finais de semana para tirar dúvidas sobre o Covid. Colocou todos os equipamentos de segurança necessários para a turma trabalhar. E uma coisa que foi bem legal foi o espírito que a equipe ficou de que quando você vende pelo e-commerce no meio de uma pandemia, você está ajudando a salvar vidas, né? São pessoas que não podem ir até o supermercado ou que não podem sair de casa sequer, e a gente está levando os produtos de consumo básico até a casa delas. A pessoa pode ir até a loja retirar com o carro sem precisar descer do carro. Chegando em casa, ela higieniza, né? A gente tem produtos ali que você, inclusive em casa, acho que quase todo mundo, além do álcool gel, tem os sprays para fazer higienização, etc. Então, tudo isso fez parte aí do cenário esse ano, e eu acredito que a gente vai conviver com esse cenário por mais alguns meses. Emendando um pouco aqui, né, a complexidade ainda de lidar com as pessoas, eu queria voltar ao seu num tema muito importante. Dentro disso tudo, Alceu, você acha que ainda é uma questão cultural ou talvez a pandemia tenha ajudado a mudar esse mindset das empresas no momento de terceirizar sistemas, gerenciamento, gestão, partir mesmo para um cloud computing? O que você pensa sobre isso? A pandemia ajudou a mudar esse mindset? Ela contribuiu bastante, né? Apesar de que as empresas já vinham nesse movimento. Eu lembro, né, lá atrás, a NDD nasceu as a service, né, como a gente fala, nasceu como uma empresa SaaS. Então, lá atrás, nós tínhamos uma dificuldade maior em conseguir, muitas vezes, fazer com que as empresas enxergassem os benefícios de trabalhar com a nuvem, de trabalhar com soluções que estejam não fisicamente em seu ambiente, né, e sim fora dele, na nuvem, né? Hoje não, hoje isso já evoluiu bastante, e justamente o que a gente falou lá no início, essa possibilidade de eu escalar sem ter um custo tão alto atrelado a isso de uma maneira contínua, né? Então eu trabalho como serviço. Se minhas vendas aumentaram durante um determinado período, né, eu tenho retaguarda sistêmica para conseguir suportar essa operação, e depois eu consigo voltar ao que era anteriormente, né, e evitar a questão de elevar os custos de uma maneira contínua. Então, sem dúvida nenhuma, as empresas estão mais abertas a isso. Ainda é uma questão muito forte de confiança, né? E aí passa por olhar para soluções que realmente estejam preparadas para a nuvem, porque nós temos aquelas soluções que nasceram nuvem e nós temos aquelas soluções que foram convertidas para a nuvem, né? E muitas vezes não estão 100% aderentes a essa questão de escalabilidade. Então é importante o cuidado nesse sentido de olhar para uma solução que realmente está preparada para rodar em nuvem, né? E a partir disso conseguir fazer a terceirização com segurança, com garantias de processo, se resguardar também do ponto de vista contratual,
para que as soluções, para que o que não deveria ser uma dor de cabeça possa virar, né? Então, sem dúvida nenhuma, as empresas estão mais abertas a isso, estão olhando para isso e enxergando todos os benefícios, que não estão só no custo, né, e na escalabilidade, como eu comentei, estão também na centralização dessas informações e de poder ter informações em tempo real para tomada de decisão, né? Então, aí também é um benefício desse processo de cloud, que muitas vezes as informações estavam separadas lá em ambientes distintos, em cada uma das suas operações, e quando eu coloco todas elas em uma mesma base, né, e aí o pessoal fala muito em data lake, né, a gente conseguir ter dados para analisar, eu tenho informações e dados para tomar decisões também em tempo real, durante o processo, e evitar que lá no final do mês eu tenha um problema fiscal, e evitar que lá no final do mês o meu fechamento do SPED vire uma situação complicada, ou mesmo, a gente falou lá no início, né, com relação ao Pix também, que veio forte na questão de pagamento agora, né? Mas a parte de crédito também ainda é muito forte, né? Então o parcelamento é uma prática do brasileiro, do consumidor brasileiro. E aí o cartão ainda tem um papel muito importante e eu preciso muitas vezes conciliar isso, trazer a valor presente, enfim, são diversos desafios aqui também, mas em resposta objetiva para a sua pergunta, sim, as empresas estão bem mais abertas à parte de terceirizar e principalmente a esse movimento de ir para a nuvem. Eu estou vendendo online, né? Eu estou já fazendo o processo online, então não faz nenhum sentido eu trabalhar na internet, trabalhar online com uma estrutura física de servidores, por exemplo. A gente tem várias perguntas, eu espero ter podido responder a maioria deles, né? Agora a gente já está partindo aqui para os minutos finais da nossa conversa. Então, eu queria fazer uma rodada, uma pergunta para todos vocês, que vocês rapidamente fizessem já as considerações finais, que seria o seguinte: diante de toda essa complexidade, que dica, que conselho vocês dariam para as indústrias e os comércios que estão nos assistindo para se preparar para a Black Friday do ano que vem? Qual é o principal conselho nessa linha? E do Daniel Stott, eu queria acrescentar um ponto importante, só para ele confirmar para a gente se no momento da pandemia é verdade que as pessoas continuaram ou se tornaram ainda mais vaidosas. Se você pode comentar sobre o mix aí de vendas. Podemos começar então com o Stott. Não, bom, as pessoas na verdade ficaram mais vaidosas, mas continuaram se cuidando durante a pandemia. Grande parte, muitas mulheres usam salão de beleza, usavam salão de beleza antes da pandemia, tiveram que se virar nos 30, então a gente teve um crescimento interessante de compra de coloração de cabelo, então as mulheres começaram a pintar o cabelo sozinhas. A gente tem um produto muito interessante que é como se fosse uma coloração para raiz instantânea. Então, vamos pensar que você vai fazer um call e você está com fio branco, você passa e ele disfarça. Chama Magic Touch. E foi um sucesso esse produto também. E, obviamente, a pele, que é uma coisa importante, especialmente a questão do sol, e reforça um pouco também do papel da beleza, da autoestima, e se sentir bem nesse momento difícil. Uhum. E aí, falando um pouco da minha sugestão para a próxima Black Friday, eu acho que a Black Friday é uma construção, é o fim do jogo, né? Então, é importante criar relevância, criar conteúdo, criar experiência. E quanto melhor for essa rampa até a próxima Black Friday, menos você vai ter que promocionar localmente, você vai entregar muito mais valor para o seu consumidor. Então, acho que cada vez mais a Black Friday tem que ser um momento de experiência, de um produto legal, experimentar coisas novas e menos coisa de comprar produtos baratos em volume. Então, essa é a minha sugestão. Conseguir criar valor na Black Friday também. Bacana. Acho que nessas considerações finais todos poderiam já abrir as câmeras, se quiserem deixar a câmera aberta até o final do programa. Então, suas considerações finais, por favor. Legal, acho que o Daniel foi muito feliz nesse ponto de olhar desde já, né? Nós conseguimos estar atento e olhar para o que não funcionou, aonde eu não consegui entregar a melhor experiência para o meu cliente, né? Aonde eu gostaria de ter uma experiência ainda melhor de compra e com isso pensar
seja processo, seja sistema, seja pessoas, né, tudo que está envolvido para que, não só na Black Friday, mas que sempre, né, durante a experiência de compra do meu cliente, eu consiga entregar realmente uma experiência única, algo diferenciado, algo que ele me reconheça por isso. Seja na logística, seja, né, no processo de compras mesmo, né? Então, eu acredito que quanto à próxima Black, e não só a Black, qualquer outra etapa de venda aí das empresas, esse seria o grande ponto, né? Olhar para o que não funcionou, o que não foi exatamente como eu gostaria e ter isso. Então, e aí, sem dúvida nenhuma, né? Como a gente falou algumas vezes aqui, é possível contar com empresas especialistas em algumas áreas, porque a gente fala de algumas, né, mas especialistas em áreas específicas que possam apoiar nesse sentido as empresas que estão cada vez mais se tornando digitais, né, nessa transformação digital que está acontecendo e foi muito acelerada devido ao momento da pandemia. Daniel? Bem, acho que o principal recado que eu deixo, os dados estão aí, né? A gente consegue pegar os aprendizados desse ano, vendo quais produtos faltaram, os problemas que se teve. Acho que isso é meio básico até, mas é fazer a lição de casa, né? O que a gente fez esse ano, diferente do ano passado, foi ampliar os nossos estudos sobre o que vende e onde vende, reforçando o estoque desses itens nas lojas, segregando o estoque para o e-commerce, e até criando processos novos para garantir que os itens mais vendidos na Black Friday fossem devidamente atendidos, né? E criando processos para que a gente conseguisse entregar rápido. Então, como eu comentei, o processinho de agendamento que foi feito, enfim, e tudo isso vai fazer com que a satisfação do seu consumidor aumente. Uma preocupação sempre é se a Black Friday ela é rentável para o varejo ou não. O que eu digo é que talvez naquele mês em específico não, mas se você observar que os consumidores voltam, né, eles passam a fazer parte da tua base, uma parte disso continua comprando ao longo do ano seguinte, com certeza a rentabilidade desse consumidor ela é muito maior do que parece num primeiro momento. Bom ponto. Rodrigo? Para encerrar? Sim. Bom, acho que todo mundo falou um pouco aí de necessidades aí do momento. Eu acho que o Brasil, né, o mundo, ele teve que aprender a viver 5 anos de evolução tecnológica em 5 meses. A gente fala bastante isso, a Débora comentou isso no começo, mas são pontos aí que nós temos observado, né? Não vou entrar no mérito aqui com relação à questão da doença e tudo mais, acho que teve muitas fatalidades, mas sempre tem o copo meio cheio, né? E eu acho que esse ano, ele foi um ano onde muitas empresas que não estavam preparadas aí com relação à sua metodologia digital, o processo de e-commerce, né, ou processos que estivessem mais bem definidos com relação à estrutura, eles tiveram que trabalhar, tiveram que fazer, né? Os dois Daniels comentaram, né, sobre algumas movimentações, o Alceu falou sobre os números que foram extremamente impactantes, né? E eu também acho que a mensagem do Alceu é essa, né? A gente tem que começar a trabalhar desde agora. Então, eu acho que o ano que vem, acho que a gente criou uma maturidade digital muito maior do que nós tínhamos, né, até por conta do movimento, mas eu deixo aqui também alguns pontos, né? Não esqueçam também do físico, porque o físico ele é importante, ele tem uma importância muito grande, né? Dentro da pesquisa que foi feita pela Zebra, nós identificamos que mais de 70% das pessoas entrevistadas, eles preferem comprar produtos das lojas que também têm loja física. Então, existe ainda um lastro com relação a uma questão muito mais ali de confiança da marca, confiança daquela empresa que está me vendendo, né? Então, isso é um número realmente bem impactante. Então, e não esqueçam da experiência, né? O Daniel Stort comentou, não esqueçam da experiência do consumidor, seja ele no meio digital, que é importantíssimo a gente fazer com que o processo flua, seja rápido, o produto chegue rápido, tem uma plataforma que seja amigável, ela não é uma plataforma complexa, né? E eu tenha também um local, um físico, caso eu tenha esse ambiente,
que ele também promova essa experiência, que ele tenha uma fluidez na fila, que ele tenha métodos de pagamento diferenciados, né, com essas novas que estão surgindo, né, que ele tenha, por exemplo, né, algo que também na nossa pesquisa é muito dito, com relação ao investimento em tecnologia. Então, quando o consumidor ele vê que a empresa investe em tecnologia, ele percebe isso, ele tende a dar um valor maior. Então, aqueles paradigmas de frete grátis, que é importante, né, ou outros pontos também que começaram a surgir nesse momento, os clientes começaram a repensar. Então, nós tivemos, em comparação ao ano passado, na mesma pesquisa que nós fizemos, nós tivemos 8 pontos percentuais para cima que os clientes, eles não estão mais tão se importando com a questão de frete grátis. Ele entendeu que, para que ele tenha, né, alguém falou do almoço grátis, ele entendeu que para que ele receba o produto no tempo que ele quer, seja o mais rápido possível, ele vai ter um custo, em alguns momentos, um custo adicional, né? Então, assim, é importante que a gente tenha essa comunicação. Eu acho que o mercado brasileiro, ele está maduro, né? Mas eu acho que tem bastante ainda para amadurecer, né? Eu acho que nós temos um campo de necessidade de desenvolvimento de tecnologia muito grande ainda que nós precisamos fazer. Nós da Zebras temos aí todo um papel aí institucional na economia para auxiliar nesse processo, tá? Essa pesquisa que nós fizemos, ela é uma pesquisa de 9 páginas, ela está disponível para qualquer um de vocês, aí, caso queiram acessar esses dados, tá? Podem me acionar lá nas ferramentas, aí no LinkedIn, coisas do tipo, e eu, com o maior prazer, eu mando para vocês que também analisem os dados. Ok. Obrigada, Rodrigo, pela companhia aqui no estúdio. Obrigado, Débora. Hoje acho que ficamos com um gostinho de quero mais. Tem várias perguntas, muitas dúvidas ainda, mas está na hora da gente encerrar o programa. Eu queria agradecer demais ao Daniel Storch, ao Alceu, ao Daniel também do Tenda, e você que nos acompanhou nesses programas, fique atento, porque nós temos ainda um último Conexão Tech deste ano, vai acontecer no dia 15 de dezembro, no mesmo horário, das 9 às 10h30, e o tema vai ser empreendedorismo no DNA. Então, lembre-se que você precisa fazer a inscrição novamente na plataforma, e até o dia 15, então. Obrigada e até a próxima.